irmãos? Convido você a se colocar de pé comigo e abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 13. Lerei versículo 6 até o 9. Do versículo 6 ao 9. Lucas, capítulo 13, do 6 ao 9. E convido você a me acompanhar nessa leitura para a mensagem desta manhã. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 13, 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra aberta diante do teu povo, diante de nós. Senhor, obrigado pelo que ela já falou conosco. Mas que o Senhor se agrade de falar aos nossos corações através desta mensagem. Que o Senhor encontre corações abertos, atentos para ouvir a voz do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Título da mensagem: o último ano da figueira. Há quem diga que para que um homem seja completo e tenha cumprido o seu propósito na vida, ele precisa ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Não que isso seja um pensamento bíblico, mas eu imagino para quem já plantou uma árvore, é o prazer de acompanhar o crescimento, desde da muda até que venham os galhos, as folhas, as flores e frutos. Alguns inclusive plantam, mas não provam dos frutos, deixando para as próximas gerações. Agora, deve ser muito frustrante para alguém que planta uma árvore frutífera e quando chega a época de colher dos seus frutos, mas a árvore não cumpriu o seu propósito. E nessa passagem que nós lemos, Jesus cita uma figueira numa parábola. Conta de um homem, dono de uma vinha, que foi procurar durante 3 anos, fruto numa figueira, porém ele não encontrou. Uma figueira plantada numa vinha, ocupando o solo. Em muitas passagens, a figueira é uma figura de Israel, é um símbolo relacionado à nação de Israel. E nessa parábola não é diferente. Mas apesar de se tratar de ser uma figura da nação de Israel, nós podemos tirar lições do que Jesus disse, do que Jesus deixou em seus ensinamentos. As parábolas são exemplos reais que têm ensinamentos ou verdades espirituais. Por vezes, nós tratamos os assuntos espirituais como se fosse uma questão de bem-estar, como se fosse apenas uma das páginas da nossa vida. Tratamos a nossa vida espiritual como se fosse uma ida à academia, ou uma página que se fala a respeito de amizades, ou um lugar bom de se estar, como se fosse estar na igreja, ou se estar na igreja fosse somente o que diz a respeito da nossa espiritualidade. Embora fazer parte de uma igreja e estar em comunhão com os irmãos indica muito a respeito de nossa espiritualidade, mas não diz tudo. E Deus ele trata as questões espirituais como as que realmente importam. Então, se por um lado alguns de nós tratamos as questões espirituais como apenas uma das páginas de nossa vida, ou de nossas vidas, Deus trata os assuntos espirituais como as que realmente mais importam. E nessa parábola, o dono da vinha esperou durante 3 anos para encontrar algum fruto.
mas ele não achou nada. Ele considerou aquela figueira como uma árvore inútil, ocupando um espaço precioso numa vinha, um lugar onde se planta uvas, e deu um ultimato àquela figueira. Na verdade, a ordem era que ela realmente fosse tirada, mas o agricultor, o vinhateiro, pediu pelo menos mais um ano para aquela árvore, para que então ela tivesse a oportunidade de produzir fruto. Talvez fosse a última chance, talvez fosse o último ano. E trazendo para as nossas vidas, nós não sabemos, como igreja de Jesus, quanto tempo ainda temos na terra. Nós não sabemos se teremos mais um ano, mais 10 anos, mas como nós temos ouvido constantemente nosso pastor falar, nós estamos na última curva. E se Jesus procurar fruto em nós, Ele achará? E pensando nisso, pensando no exemplo prático e real a respeito de uma árvore saudável e especialmente a respeito dessa figueira aqui da parábola, há algo que gostaria de compartilhar, de falar aos irmãos através desta mensagem. E o que nós podemos aprender? Refletindo a respeito de árvore, de aplicações espirituais, tomando a árvore como exemplo, e especialmente esta figueira da passagem, o que podemos aprender? Bom, em primeiro lugar, assim como as árvores desenvolvem raízes, nós como cristãos devemos também desenvolver raízes do conhecimento e do entendimento. Conhecimento. Uma árvore, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Antes de crescer aparentemente aos olhos de todos, ocultamente ela cresce debaixo do solo, através das suas raízes se desenvolvendo. Jesus disse na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 8, que aquela semente que caiu sobre pedregais, ela morreu, porque não desenvolveu raízes. Por outro lado, em Salmos, ou no primeiro Salmo, a Bíblia nos diz que o bem-aventurado, ele medita na lei do Senhor dia e noite, e ele será como uma árvore plantada num solo fértil, no qual desenvolve as suas raízes perto de um ribeiro, e que cresce e produz folha e frutos. Mas a condição é meditar na lei do Senhor, dia e noite, a busca de conhecimento. Pedro escreveu dizendo que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e nosso Salvador. Mas afinal, que conhecimento é esse que nós devemos ter? Ou que conhecimento em nós deve crescer? Nós estamos falando sobre a palavra de Deus, mas também estamos falando sobre o Deus da palavra. Quando lemos a sua palavra, não apenas aprendemos os textos, as histórias, os exemplos, mas aprendemos também sobre Deus. O conhecimento a respeito do seu caráter, do seu amor, de como ele se relaciona com os seus servos. Há pessoas para quem não só a palavra de Deus é estranha, mas Deus é como um estranho para eles. Não se importam em buscar, não têm interesse, não valorizam, não amam nem a palavra, nem ao Deus da palavra. E não crescem em conhecimento, o que é muito perigoso para o povo de Deus. Oséias escreveu, capítulo 4, versículo 6, uma profecia dada por Deus, uma palavra dada por Deus. O meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E aí, por falta de conhecimento, até aqueles que professam o nome de Jesus trazem males sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, abrindo portas àquilo que de fato não traz bem às suas casas, às suas próprias vidas, por falta de conhecimento. A igreja de Pérgamo tinha muitos motivos para ser elogiada, mas por falta de conhecimento estavam abrindo portas para doutrinas que não agradam a Deus
e estava sendo um motivo de ruína para aquela igreja. Por isso, como as árvores saudáveis desenvolvem as suas raízes dentro dos solos, que nós, como cristãos, desenvolvamos raízes do conhecimento em Deus, do conhecimento de Deus e de sua palavra. E como Oséias mesmo disse no capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Segundo lugar, assim como as árvores desenvolvem o tronco, nós precisamos também desenvolver a convicção. Além das raízes, tronco da convicção. Raízes são necessárias, mas não é tudo, ou não são tudo, porque ainda é preciso o tronco, ainda é preciso convicção. E com o que as raízes extraem do solo, a seiva distribui os nutrientes entre os ramos, as folhas e frutos, através do tronco e através dos galhos. Então não basta apenas conhecimento, é preciso convicção. É preciso crer naquilo que se conhece. E assim como o tronco numa árvore é a primeira parte visível que se percebe, a nossa convicção é a primeira coisa que é percebida quando entregamos a vida a Jesus. Porque aquele que entregou a vida a Jesus dá sinais de que alguma coisa diferente aconteceu. Então ele começa a abrir mão daquelas coisas que já não fazem parte da sua vida. Abre mão daquilo que o escravizava, abre mão do pecado, abre mão daquilo que ele sabe que não agrada a Deus, e as pessoas percebem isso. E então começam a perguntar, alguma coisa aconteceu de diferente, o que é que foi? Aí você diz, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu estou buscando a Deus, alguma coisa boa aconteceu e você está percebendo, é Jesus que entrou na minha vida. Talvez você tenha sido questionado assim por amigos. Eu fui, quando comecei a seguir Jesus, eles disseram, tem alguma coisa diferente em você, eu falei, é Jesus. E aí a gente começa a dizer não para aquilo que realmente já não mais faz parte da nossa vida, daquilo que realmente nós não temos mais prazer em viver, em compartilhar. Então a convicção nos ajuda a dizermos não ao pecado, nos ajuda a explicarmos qual é a razão da nossa fé, nos ajuda a explicarmos o que é que Jesus está mudando em nós. Convicção daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Há pessoas que têm o conhecimento, mas não creem. Há pessoas que sabem as sagradas letras, mas não creem no Deus que inspirou esta palavra. Ou tratam como se fosse uma alegoria, ou como se fosse um livro humano. João escreveu, no capítulo 20, versículo 31. No versículo 30 ele fala que Jesus fez tantos outros sinais, mas estes foram escritos para que creiamos que Ele é o Filho de Deus. Então não basta saber, é preciso crer. E tendo fé firme no Senhor, ainda que haja oscilações, nós não seremos abalados ou perpetuamente abalados. Esse tempo de lutas, esse tempo de teste de fé, muitas pessoas têm mostrado que não têm tanta convicção naquilo que creem, naquilo que professam crer. E a convicção é a prova de que Deus, Cristo, o céu, são reais para o cristão. Em terceiro lugar, assim como as árvores desenvolvem folhas e flores, também precisamos produzir folhas e flores como um sinal da beleza cristã, da beleza de Cristo em nós. As folhas e as flores são muito atraentes nas árvores, estimulam inclusive pessoas a chegarem perto, buscar abrigo, buscar sombra, e até mesmo a forma como as folhas são expostas dão, de certa forma, indicação de que a árvore é saudável, de que ela está respirando no processo de fotossíntese, quando ela é exposta à luz. E nós, como crentes, devemos andar na presença de Deus, de Jesus, como a nossa luz, como aquele que nos ilumina.
E a nossa respiração é a oração. É a comunhão com aquele que sobre nós lança a sua luz. E então as pessoas, percebendo essa beleza de Cristo em nós, serão atraídas a nós, para que nós a conduzamos a Cristo. Possamos dizer que quem faz isso em mim, em você, é Jesus. Elas vão perceber isso na maneira como nós agimos, como nós falamos, como nós retribuímos aqueles que nos ofendem. Eles perceberão se realmente aquilo que nós aparentamos ser, somos de fato, andando perto de nós e percebendo essa beleza de Jesus. Mas por último, assim como as árvores, nós precisamos produzir frutos de uma vida transformada. E uma árvore que não produz fruto, ela não cumpre o seu propósito. Não adianta ter raízes fortes, não adianta ter conhecimento, não adianta ter convicção, não adianta ter uma aparência de um bom cristão, se nós não produzirmos frutos. E uma árvore não produz frutos para si. E nessa parábola, quem procurou fruto foi o dono da vinha, o dono da árvore. E em nossas vidas, quem procura fruto é o Senhor Jesus. É o que Ele quer encontrar em nós. Em outra passagem, a Bíblia nos diz que Jesus, perto da sua crucificação, viu uma figueira, teve fome e foi procurar fruto, mas não a achou. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 21, versículo 19, que o Senhor disse àquela árvore: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então Jesus, o nosso Salvador, Ele quer encontrar frutos em nós. Senão, não cumpriremos ou não estaremos cumprindo o nosso propósito aqui na terra, o propósito para o qual fomos chamados. E por quais motivos alguém não produz fruto? Bom, pessoas não produzem frutos por causa dos cuidados da vida, ansiedade, apego às riquezas. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus dizendo que a semente que germinou, mas cresceu entre espinhos, foi sufocada, mas não produziu frutos, por causa dos cuidados da vida, por causa do apego à riqueza, por causa da ansiedade. Outro motivo que impede pessoas de produzirem frutos é a religiosidade. Nos dias do ministério do Senhor Jesus na terra, os religiosos estavam tão apegados aos rituais, à aparência, e se esqueciam da misericórdia. Estavam tão apegados às coisas externas ou exteriores, esquecendo das coisas interiores. Louvavam a Deus com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor, então eram como uma figueira sem fruto. O outro motivo que levam pessoas a deixarem de frutificar é a indiferença ou a acomodação. Acha que já fez o suficiente, ou que há sempre alguém que vai fazer, então Deus vai levantar alguém, e não tem problema se eu cruzar os braços, mas Deus conta com você. Deus quer usar você. E um outro motivo que levam pessoas a não produzirem frutos é o desânimo. Desânimo causado por feridas, desânimo causado por decepções, ou por falta de senso de propósito. Mas Deus quer achar fruto em nós. E como produzir? Bom, em primeiro lugar, desenvolvendo espiritualidade, ou a espiritualidade. E espiritualidade não é necessariamente o uso dos dons espirituais. Não é a produção ou colocar em prática os dons espirituais, mas sim a produção do fruto do Espírito. Se quer saber se uma pessoa é espiritual, procure fruto do Espírito na vida dela. Porque é um sinal de que ela é dependente do Espírito de Deus. E Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos diz:
quais são os gomos do fruto do Espírito. É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Alguém controlado pelo Espírito Santo será de fato espiritual e então produzirá frutos. E quais frutos mais serão produzidos por alguém que tem o fruto do Espírito Santo? Por exemplo, produzirá boas obras. Efésios nos diz que nós não fomos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas diz o texto que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. E as boas obras testificam a respeito da nossa fé, de que de fato nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Também nós produziremos boas obras, e por isso fruto, através do nosso testemunho, deixando claro que de fato nós fomos transformados, já não fazemos mais aquilo que fazíamos antes, que o nosso prazer está em mostrar aquilo que Jesus fez em nós e pode fazer na vida de outra pessoa. Nós produzimos frutos quando exercemos a generosidade, não nos apegando às coisas materiais, não nos apegando ao mundo ou aos prazeres da carne, mas sendo generoso, sendo amável, sendo acolhedor, amando, assim como também fomos amados por Jesus. Para aquela figueira, o dono da vinha deu um ultimato. Nós não sabemos quanto tempo temos, mas é certo que Jesus, o nosso Senhor, quer encontrar frutos em nossas vidas. Talvez você já tenha frutificado, Ele quer que você frutifique mais. Talvez você já não tenha mais produzido fruto, ainda há tempo. Não desanime, não desista. Se entregue ao Senhor completamente, e não tenha apenas conhecimento, convicção e aparência, mas produza fruto, para a glória do Senhor e para que mais pessoas cheguem ao conhecimento desse Jesus que nos deu a vida, que nos transformou e que em breve nos levará para si. Que Deus nos abençoe e que essa palavra encha o nosso coração. Amém. Pastor.